vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Agora vamos ler juntos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar. Senhor Deus, acabamos de nos conectar com essa palavra, de ouvir a leitura, de participar dessa leitura, e nós estamos, ó Deus, desejosos de ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai, que não seja esse servo tão frágil, tão incapaz que sou eu, mas que seja o Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, a falar em cada coração aqui nessa noite. Fala conosco, abre o nosso entendimento, fala com Teu povo. Nós precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje é influência. Sofrer ou exercer? Hoje é o domingo da evangelização. Aos que estão nos visitando, a gente deu um nome, deu um propósito para cada domingo do mês. O primeiro domingo nós chamamos ele de domingo da comunhão. O segundo domingo, domingo da dedicação. O terceiro domingo, domingo das missões. O quarto domingo, o domingo da evangelização. E o quinto domingo, quando o mês nos dá essa oportunidade de ter. O quinto domingo é o domingo da consagração infantil, onde nós oramos pelas nossas crianças. Exceto esse mês que tem quinto domingo, mas é o mês da reforma, nós teremos uma pregação voltada para a reforma protestante. Portanto, hoje é o domingo da evangelização. E evangelizar é anunciar o evangelho. Evangelizar é fazer conhecida a grande mensagem do reino de Deus. Se um dia fomos alcançados por essa palavra, por essa mensagem, pelo evangelho, e isso mudou a nossa história, mudou radicalmente a rota, a direção que a gente seguia, meus irmãos, nós precisamos levar essa boa nova para todo mundo, para toda a criatura. Em uma singela definição, como lema de vida, podemos entender essa palavra e essa introdução como um chamado. Nós precisamos fazer a diferença. Se a gente é crente e não faz a diferença, a gente não presta para nada. E é Jesus quem diz. Precisamos fazer a diferença, precisamos influenciar o meio em que nós vivemos. Você é uma pessoa que sofre ou exerce influência? Eu queria que você pensasse, e eu peço para diminuir esse barulho aqui, fazendo um favor. Você é uma pessoa que sofre ou exerce influência? O texto de Mateus 5 é um daqueles textos que todos nós conhecemos, aqueles textos populares, né? Todo mundo conhece, é um texto bem conhecido, é o início do ministério de Jesus, e é conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Todos nós, acredito, já conhecemos esse texto.
Jesus está chamando os seus discípulos. Veja no capítulo 4, a partir do 18. Jesus está chamando os seus discípulos, caminhando junto ao mar da Galileia. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Assim começa a história. Jesus está chamando os seus discípulos, mas o interessante é que Jesus tem uma influência tão poderosa, irmãos, que ele atraía as multidões. Olha no versículo 25, o último versículo do capítulo 4. O final dele diz: numerosas multidões o seguiam. Ele está chamando os discípulos e dando a eles uma missão, porém a influência era tão grande que numerosas multidões o seguiam. Jesus é o nosso modelo perfeito e pode ter certeza disso. Jesus, ele não sofria influência, Jesus exercia influência. Se você for pesquisar a vida e a carreira dos chamados influenciadores digitais, você vai ficar absurdado, assustado. Porque tem jovem, bonita assim igual o Luquinha, que já tem milhões e milhões de seguidores e influencia a vida de milhares e milhares de jovens por esse Brasil e pelo mundo. O que eles comem, onde eles andam, onde eles viajam, como eles cuidam dos seus pets, como eles malham nas academias. Eles aconselham sobre namoro, sobre sexo, sobre tudo mais. Eles estão lá, fazendo a cabeça de milhões de jovens e adolescentes. Se a gente for abrir aqui nesse telão, diz que lá no último dia vai ter um telão lá no céu. Jesus vai plugar o Bluetooth, dar a senha do Wi-Fi, vai aparecer todo mundo ali e vai mostrar o que cada um fez. Não, irmãos, isso não está na Bíblia. Mas se a gente for colocar aqui o seu celular e você entrar com sua senha do Instagram para a gente ver quem são os seus influenciadores, quem que você segue, quais os vídeos do seu histórico, quantos vídeos você já assistiu, você sabe que tem essa contagem, né? Quanto tempo que você está ali, logado, plugado, curtindo e navegando ali. Não pensa que você não está sendo observado, não, que você está sendo observado. Estão de olho em você. Porque ao saber que você é um crente, a ideia é, vamos ver se ele é crente mesmo? Vamos jogar aqui uma menina bem bonita, rebolando, para ver o que ele faz? Não, pastor, você está falando muito rasgado. Eu estou assim, porque... sei lá. Nós precisamos ver quem são aqueles que influenciam a nós. Se de fato essa influência está sendo maléfica, está sendo errada, está sendo muitas vezes fora do propósito de Deus, está desagradando a Deus. Em um mundo tão confuso, as pessoas estão procurando conselhos, ideias, sugestões e principalmente exemplos para seguir, para copiar, para repetir, para espelhar. E eu te pergunto, você, crente, tem sofrido influências desse mundo? Ou você tem exercido influência nesse mundo? Porque o Evangelho é transformador. Se o Evangelho ainda não te transformou, tem alguma coisa errada, e não é com o Evangelho. O interessante
é que Jesus começa o capítulo 5 do Sermão na Montanha falando sobre as mudanças dentro da gente. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus irmãos, um apontamento para algo dentro da gente. Será que a gente consegue olhar dentro do outro e ver o nível de mansidão, de humildade, de compaixão, de misericórdia que tem naquele coração? Não, irmãos. Só Deus vê o interior. O homem vê o exterior apenas, mas Deus vê o coração. Humildade, misericórdia, compaixão, choro, mansidão, limpeza de coração. Jesus sempre começa mexendo dentro da gente. O Evangelho é o reino de Deus dentro de nós. É no nosso coração que a transformação acontece. Essa transformação interior, ela não fica apenas dentro, ela salta para fora. Ela gera mudança em nossa vida, aqui do lado de fora. Ela gera transformação do nosso viver, na forma como lidamos com as pessoas, como reagimos diante dos problemas, dos desafios, das tentações, dos frutos, das iguarias do rei, dos pães no deserto. Por isso nós percebemos que Jesus então lança um desafio de uma vida em sociedade, de uma vida no mundo, de uma vida sem contaminação. Sim, esse que foi transformado por dentro, agora ele é chamado para ir para fora, para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para influenciar o mundo com a mensagem de esperança, com a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, a primeira descrição do discípulo de Jesus é que ele é o sal da terra. Pode voltar para o texto, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. É a primeira vez que Jesus vai dar um título, um propósito, um chamado, uma vocação para aqueles discípulos que ele havia acabado de chamar. O sal tempera, sim, o sal tempera. O sal, ele dá sabor, sim, o sal dá sabor. O sal promove o gosto de determinado alimento, sim. Agora, a principal propriedade do sal é preservar. E eu queria que essa fosse a primeira lição para você guardar, para a gente aprender com o sal. É a lição da preservação. Sim, o sal preserva. O sal preserva. Em um mundo podre, você vai entrar ali para preservar, não a podridão, mas para evitar que esse mundo apodreça mais. A gente estava viajando para Passabém. E tinha um animal morto na beira da estrada. E tinha uma família de urubu devorando. Estava podre. Passamos em alta velocidade. Mas o mau cheiro entrou no carro. E custou sair. E quando nós voltamos, olha, nós fomos sábado, 1h da tarde. Nós voltamos hoje, 1h da tarde. Eles ainda não tinham terminado o serviço. E aumentou ainda mais os urubus, sob a influência daquele mau cheiro. Um coleguinha chamou o outro. Encontrei uma carne deliciosa. Tá cheio de bicho. Tá saltando varejeira. Você tem que ver. É mesmo? Onde é? Na estrada passa bem. Vamos lá passar bem. E os urubus aceitaram o desafio e lotaram lá. Quando passa os carros, eles sobem, voam
depois volta tudo de novo. Nós somos chamados para preservar esse mundo da podridão moral, da podridão que está assolando a mente, o coração de jovens, adolescentes, na nossa rua, nas nossas esquinas, no nosso bairro, e não importa que bairro. Interessante que os judeus, eles sabiam fazer essa ligação, eles tinham essa referência, esse registro na mente deles, irmão Hélio. A nossa irmã Mariluz está nos ajudando, o computador tem dado um trabalho para ela, tadinha, e para os que estão escalados sempre ali. Mas olhe para você ver, lá no Antigo Testamento, Levítico, capítulo 2, versículo 13. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. Pastor, eu não tinha lido esse texto. Pois é, talvez você leu e passou rápido. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança. O sal é chamado de sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas, o que era para fazer? Aplicarás o sal. Olha só. O sal é essencial para a oferta. Em toda a oferta aplicarás o sal. O sal era chamado de sal da aliança do teu Deus. Olhe outro texto comigo, Números capítulo 18, versículo 19. Números capítulo 18, versículo 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e a teus filhos e às tuas filhas contigo, por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência, aliança perpétua de sal. Mais um texto então, Levítico, Números, agora olha o ministério do rei Davi. Olha o reinado de Davi, 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Meu 3 ficou parecendo com esse 3 aqui. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel por uma aliança de sal, a soberania de Israel a ele e a seus filhos por uma aliança de sal. Pastor, eu não sabia que a Bíblia era tão salgada. É para dar sede no você, abençoado. Porque se você não tiver sede, você não bebe água. E se a palavra de Deus não for sal na sua boca, você vai continuar sem beber da palavra. Aliança de sal. Agora vem Jesus no Sermão do Monte e diz: vocês são o sal da terra. Olha que bonito. Vocês são o sal da terra. Vocês serão uma oferta preservada. Vocês serão uma aliança de vida, de pureza, sem contaminação, em um mundo sujo. Vocês serão uma oferta preservada do pecado e das imundícias desse mundo. Nós, meus irmãos, vamos, pela graça de Deus, pela presença de Cristo em nós, meus irmãos, vamos preservar o mundo. Por que o mundo não está pior do que está hoje, irmãos? É porque tem gente orando, é porque tem crente na nação brasileira, tem uns que nem parece crente por aí, a gente sabe, e dá uma raiva na gente, que eles falam de Deus, eles usam a Bíblia, eles falam que são crentes, eles dão até o nome da igreja e postam a foto do batismo deles. Mas você vai olhar a vida deles, não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus.
não tem nada a ver com a verdade. Eles nadam de braçada na mentira. Parece que são filhos do pai da mentira. São irmãos da mentira. São filhos do diabo, que é o pai da mentira. Pronto, falei. E nós precisamos pensar nisso. Será que a gente está fazendo a diferença aqui no nosso bairro? Tem tanta igreja aqui, tem uma rua aqui perto, que tem umas 5 igrejas. Essa é a rua mais santa. Aí você vai ver, tem santidade nenhuma na rua. Tem crente demais. Você cruza aí, você está andando na rua no domingo, daqui a pouco, quando você for embora, vai olhando para você ver. Muitas igrejas não terminou ainda, o louvor está comendo de concha, o pessoal pregando, e as igrejas cheias, alguns já saíram. Tem tantos crentes aqui, irmãos. Por que a gente muitas vezes não está preservando a nossa cidade? Por que a gente não é essa oferta consagrada ao Senhor? A palavra de Deus fala que nós somos uma oferta ao Senhor, um sacrifício vivo. Não é aquele animalzinho morto na estrada de Passabém, cheirando mal. É uma oferta viva, uma aliança de sal, uma oferta que preserva. Gente que abre a boca e abençoa. Gente que entendeu o reino de Deus e não brinca, e não flerta com o pecado, e não tem rachadura no seu cristianismo, e tem amor pela obra de Deus, pelas coisas de Deus. Meus irmãos, isso é tão interessante que a gente não precisa de muito sal, é ou não é? A gente não precisa de muito sal, basta um pouquinho de sal para temperar 300 gramas, 400 gramas, meio quilo de arroz, um pouquinho de sal, uma colherinha de sal para temperar 1 quilo de carne, basta um pouquinho apenas, para fazer toda a diferença. Isso também é ensinado por Jesus ao falar do reino de Deus como um grãozinho de mostarda, uma semente que germina e cresce e dá muitos frutos e dá muitas outras sementes. Aliás, Jesus diz lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, Marilúcia, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, até Jesus voltar, a seara vai continuar grande e os trabalhadores serão poucos. Nós devemos rogar para que Deus envie mais trabalhadores, mas a seara sempre vai ser maior do que os trabalhadores. Porque o sal, um pouco de sal é suficiente, ou deveria ser, para temperar, para preservar, para fazer a diferença. Os trabalhadores devem ser como sal, apesar de serem poucos, devem cumprir a sua missão, devem cumprir o seu papel. E eu pergunto mais uma vez, você é uma pessoa que sofre a influência do mundo, do consumo? Está chegando o Natal aí, nosso irmão Hélio trabalha num shopping, um grande shopping da nossa cidade, Belo Horizonte, e como é uma loucura, irmãos, o consumismo. Como as pessoas ficam loucas, né, pelas ofertas, pelas Black Fridays, pelas, oportunidades de gastar, de comprar. Será que a gente está sofrendo essa influência de um mundo que consome demais? De gente que gasta para encher a barriga, depois passar mal, tomar sal de fruta. Gente que não contribui para a obra, gente que não investe em missões, gente que não comprou ainda na sua história, apesar de já ter trabalhado e ganhado muitos salários, nunca comprou uma Bíblia para dar de presente para alguém que não tem uma Bíblia. Você já fez isso? Eu espero que sim, não precisa levantar a mão. E uma Bíblia não é caro não, irmãos. Mas a gente compra tudo. A gente compra até Papai Noel. A gente é doido. Tem crente que compra Papai Noel e pendura aquele velho estranho lá na árvore. Vê se tem cabimento. É um velho estranho que entra na chaminé. Vê se tem como, Rebeca. Tem? Ele vai entrar em todas as casas. Ele é o quê? Onipresente? Olha o perigo aí, hein?
Ele vai dar presente para todas as crianças, uai, ele é onipotente? Ele vai saber todos os pedidos de cada criança. Ele é onisciente? E nós estamos incutindo isso na mente dos nossos filhos. E o Natal está chegando. E às vezes a gente sofre essa influência de um mundo consumista, de um mundo que não tem limite. O que você quer, aqui você pode. Fazendo propaganda, né? 12 vezes. Quer pagar como? É 2.000. Não tem não. É 10 de 200. Então eu quero. E a gente vai consumindo, comprando. Às vezes nem usa o que comprou. Quando a gente vai usar, nem serve mais. A gente engordou porque comeu muito panetone. A gente vai embolando a vida, sofrendo a influência do mundo, ao invés da gente exercer a influência. Amizades, redes sociais, será que nós temos sofrido a influência do mundo, ou será que a gente tem exercido a influência nesse mundo que nós vivemos? Será que você tem feito a diferença? Um pouco de sal, de boa qualidade, pode temperar e preservar e transformar uma grande quantidade de alimento. Estamos no mês da reforma. Um reformador chamado John Wesley, fundador da igreja metodista, ele disse algo interessante. Ele disse assim: me dê 100 homens que não temam nada, não tenham medo de nada, senão do pecado. Me dê 100 homens que não temam nada, senão o pecado, que não desejem nada, senão Deus, que não desejem nada além de Deus, e eu mudarei o mundo inteiro. Me dê 100 homens. Será que a gente tem 100 homens? Homens aqui não é gênero não, irmãos, é mulher, criança. Porque quando a gente fala todos, já incluiu a mulher. Não precisa falar todos e todas. E se houver algum crente dessa igreja falando todes, nós vamos ter uma conversa séria. Porque o Nescau é muito melhor. Você não fala todes não, irmão. Ainda que você está sendo pressionado lá no seu trabalho, na sua escola. Não precisa arrumar treta não, porque o mundo já está, muita gente falando todos. Mas não fala não, pelo amor de Deus. Não demora, eles vão pegar a Bíblia e vão pegar os todos da Bíblia que aparecem e vai pôr todos. Pode preparar. Porque o mundo está fazendo a influência. Ao invés da gente exercer a influência, o mundo é que está exercendo a influência. E a gente não entende por que as coisas não mudam. Por que a minha vida está apodrecendo, eu estou cheirando mal, e tem urubu me rodeando. Espiritualmente, tá, irmãos? É porque às vezes a gente não está preservando e sendo preservado. Falta sal, sal da aliança, sal que preserva, que tira a contaminação. O sal é poderoso, é antisséptico, antibactericida, anti-inflamatório. Está aqui a doutora Vanessa, aqui, ó. O sal ele é um adstringente forte que mata a bactéria. Quando eu machuco, a primeira coisa que eu faço, eu jogo sal na machucada. Dói para danar, mas aquilo ali não zanga, não inflama. Experimenta. Seja influenciado por mim. Um pouco de sal faz toda a diferença. O sal é poderoso. Agora, é interessante que se o sal ele não temperar, ele não presta para nada. Se a pessoa não fizer diferença, irmãos, esse sal poderoso, o sal bom para salgar, mesmo que seja uma quantidade grande de alimento, um pouco sal faz a diferença. Lembra de Noé? Gênesis 7, versículo 1, Mariluce. Fala de Noé, ó.
Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio dessa geração. É Deus falando de Noé. É Deus falando de Jó. Observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Homem que anda na minha presença. Daniel, a devocional que o nosso irmão Rubens fez, na última semana. Daniel capítulo 6, Marilúcia, versículo 3, 4 e 5. Olha que testemunho forte desse menino. Era um jovem, Luquinha. Nossa, hoje já estou pegando o pé do Luquinha. Seja sal, Luquinha. Amém, irmão? Daniel capítulo 6, versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Olha, uma ocasião, nem culpa alguma. Por quê, irmãos? Porque ele era fiel. Olha, ele era sal, ele não se contaminava. Ele resolveu firmemente não se contaminar. Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Olha que menino de ouro, que orgulho, né? Olha que bênção desse jovem, longe da pátria, longe dos pais. Podia deitar e rolar, aproveitar de todo aquele império, de todas as delícias daquele reino. Ele era o preferido ali do rei, ele se destacava. E o rei estava dando a ele mais e mais moral ali no reino. E ele faz a diferença porque ele agradava a Deus, ele era fiel a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Agora, tem outra lição que podemos aprender no texto de hoje, Mateus 5,13. Lição preciosa sobre o sal. Para cumprir a missão de temperar, de preservar, de salgar. A segunda lição, o sal precisa ser dissolvido. O sal precisa sumir. Ninguém olha um arroz e encontra o sal ali. Ninguém olha uma carne e procura o sal, a não ser que seja o sal grosso no churrasco. Se você fizer, me chama, que eu gosto bastante. Mas o sal, ele some ali, só fica o sabor. O sal precisa ser dissolvido. O cristão, para influenciar, para fazer diferença na sociedade, ele precisa fazer uma entrega total. Ele precisa desintegrar, ele precisa se entregar. Isso é renúncia, irmãos. Isso é abrir mão de algo em prol de um propósito. Isso é entender que nós vamos viver não os nossos gostos, nossas vontades. Para a gente influenciar o outro, nós não podemos ser gente problemática, cheia de mimimi, cheia de gostos e de preferências e de, de dorzinha daqui e dali. Não, nós vamos abrir mão, nós vamos sofrer o dano, nós vamos andar outra milha, nós vamos oferecer o outro lado, nós vamos perdoar aquele que nos ofende. Nós vamos viver essa graça que transformou a gente por dentro. É o domingo da evangelização. Quer ver Paulo se dissolvendo, se doando, abrindo mão literalmente de suas prerrogativas? Olhe comigo 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9. Olha o apóstolo Paulo se dissolvendo, se desintegrando, abrindo mão de suas prerrogativas. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha Paulo se dissolvendo. Versículo 20, procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus.
para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Versículo 23, tudo faço, olha irmãos, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha o sal dissolvido, olha a influência desse homem, desse grande missionário, que não fazia questão de dar carteirada. Eu sou hebreu de hebreus, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou circuncidado. Você sabe com quem vocês estão falando? Eu estudei aos pés de Gamaliel. Eu não sou qualquer um, não. Paulo não falava isso, irmão. Ele se fazia de fraco, de escravo, para ganhar o maior número possível. O que estamos aprendendo em Mateus 5,13 é que se eu ainda sou muito egoísta, se eu ainda sou controlado pelas minhas vontades, então eu não consigo executar a tarefa de salgar o mundo. Nós precisamos aprender a abrir mão das nossas características, dos nossos caprichos, para a gente ganhar as pessoas para Jesus. Porque senão a gente vai continuar só lidando com crente, a gente não vai fazer diferença nesse mundo. Nós somos entregues à morte o dia todo. O sal morre. O sal morre, como o sal refinado, ele morre, ele desaparece. O sal some, ele simplesmente desaparece. O sal vive agora dissolvido em algum alimento por aí, alimentando alguém, temperando um alimento. Lembra do João Batista, lá em João 3,30, convém que ele cresça e que eu diminua. O problema é que tem muita gente querendo crescer, querendo aparecer, tem muito sal grosso demais, que quer aparecer mais que Jesus, e que não quer morrer, não quer ser dissolvido, e continua ali. E João diz, convém que ele cresça e que eu diminua. O crente que só convive com crente vai ficar hipersalgado, vai ter uma saturação, vai ter um excesso de sal, e vai ficar saturado. É por isso que eu disse aqui, quando o crente não envolve na obra, quando o crente não participa dos ministérios, ele começa a ficar salgado demais, ele tem muito sal. Ele não alimenta ninguém, ele não tempera ninguém, então ele fica uma pessoa salgada, uma pessoa difícil de lidar. As pessoas não conseguem ficar perto, reclama de tudo. Esse louvor está muito alto, está doendo meus ouvidos. Esses jovens podiam tocar mais baixo. Aí o jovem ouve isso, fica triste, para de tocar. Gente, está acontecendo, não tem ninguém para tocar na igreja. Esses jovens não querem nada com Deus mesmo. Dá para você ver? Crente salgado, amargo, misericórdia, irmão. A gente tem que trabalhar para o Senhor, senão a gente fica assim. Nós precisamos temperar. A igreja precisa entender isso. O nosso movimento é para fora. O sal tem que sair do saleiro. Nós precisamos sair para fora. Nós precisamos ir para o mundo para influenciar, para exercer essa influência. O texto fala, Mateus 5,13, que o sal sem sabor, ora, se o sal vier a ser insípido, olha só, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Imagina que você põe uma colher e prova, não tem gosto. Você põe outra colher, prova, não tem gosto. Você põe a terceira colher na água de arroz e prova e não tem gosto. Você fala,
Tem alguma coisa errada? Eu já pus 5 colheres de sal aqui, e colher grande de sopa. E está sem sabor, não tem gosto, não temperou. Aí aquela mulher brava, né, nervosa, ô homem, você comprou sal aqui que não funciona. Você nem comprar sal, você sabe. E já é uma briga em casa. Aí você vai e compra outro sal que funciona. Porque aquele ali não adianta se aumentar a quantidade. Se o sal vier a ser insípido, a versão da linguagem, da tradução, da linguagem de hoje, diz assim: se o sal perde o gosto, se o sal perde o gosto, ele deixa de ser sal. Eu achei legal essa tradução. Se o sal perder o gosto, ele deixa de ser sal e não serve para nada mais. Se o cristão deixar de fazer a diferença, ele vai deixar de ser cristão. Assim como o sal vai deixar de ser sal. Se desejamos fazer a diferença no mundo, devemos realizar essa entrega total. Devemos entender o nosso chamado. Hoje nós oramos pelos missionários, né? Estamos terminando já. E é interessante que o nosso irmão Osni, que está lá no Oriente Médio, lá no mundo árabe, há 22 anos, irmãos, ele está lá. Às vezes ele sai de noite com bíblias, né, dentro da roupa, assim, do agasalho, porque não pode andar com Bíblia na mão. E aí eles vão entregando Bíblia, né, para as pessoas, correndo o risco de entregar para um muçulmano radical e ser morto. De encontrar um policial, uma polícia do governo e ter problema, ele está lá. Eu achei interessante porque o lema que o Osni escolheu, adotou para o seu chamado missionário, e quem recebe as notícias, né, aí nos e-mails, e aliás todos nós recebemos através da nossa irmã Mariluz, que sempre posta no grupo da igreja, o lema dele é: coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. Coragem para ser diferente, compromisso para fazer diferença. No boletim que ele mandou no mês de agosto desse ano, ele sempre inicia com a frase, com a citação, com um pensamento. E nesse boletim de agosto ele colocou assim, existem 2 tipos de pessoas no mundo: aquelas que têm Jesus e aquelas que precisam de Jesus. Aquelas que já ouviram de Jesus e aquelas que ainda não ouviram de Jesus. O Osni não pode vir aqui e falar de Jesus para o seu vizinho. Ele está lá no Oriente Médio. Mas às vezes a gente está esperando vir um missionário de longe para falar pertinho de nós. Porque a gente não entendeu ainda o que é ser sal da terra. O que é fazer diferença? O que é preservar? O que é trazer essa transformação? Encontrar pessoas famintas, desestruturadas, doentes, enfermas da alma, pessoas escravizadas, e assim temperarmos a vida dela, levar essas pessoas a ter sentido de vida, a ter alegria, a ter sabor na sua vida. E nós, assim, ao entendermos isso, nós vamos ser dissolvidos, nós vamos ser compartilhados, nós vamos ser divididos, assim como Jesus fez. Ele se partiu: isso é o meu corpo que é dado por vós. Nós também somos chamados para dar um pouco de nós, para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus possam conhecê-lo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar?